Vamos começar agora o cara a cara entre Flamengo e Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos começar com os goleiros. Rossi versus Everton. Bom, eu escolho o Rossi. Embora eu ache o Everton mais goleiro do que o Rossi, acho que o ano de 2025 do Rossi é melhor que o ano do goleiro do Palmeiras. Entre Rossi e Everton, eu também fico com o Rossi. Eu acho que a temporada do Rossi é uma das melhores temporadas de goleiro do futebol brasileiro em 2025. Por outro lado, o Everton não está conseguindo fazer uma boa temporada, muito pelo contrário. Tem muitos torcedores do Palmeiras que acreditam que o Everton deveria perder a titularidade. O Rossi vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo e, na minha opinião, é o atual melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, tanto que o Flamengo é o time de melhor defesa da competição. Emerson Royal versus Giai. Bom, eu escolho o Giai. O Giai é titular absoluto do Palmeiras, faz uma grande temporada, inclusive vai muito bem defensivamente. Deu para ver isso, por exemplo, no jogo entre Palmeiras e Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fez um grande jogo defensivamente. Bom, a lateral direita do Flamengo ali tem uma disputa entre Emerson Royal e Varela. Hoje o Emerson Royal é titular e vem jogando muito bem nas últimas partidas, mas ainda assim eu escolho o Giai. Essa é uma disputa que coloca o titular 100% do Palmeiras, que é o Giai. O Giai, inclusive, é titular quando o Palmeiras atua no esquema de 3 zagueiros. O Giai faz uma grande temporada, dá para dizer que é a primeira grande temporada do Giai com a camisa do time do Palmeiras. Eu considero ele um dos melhores laterais direitos dessa temporada. Do outro lado, o Flamengo tem 2 laterais que, na minha opinião, um vive um momento bem melhor do que o outro, que é o Emerson Royal. O Emerson Royal conseguiu ser titular na última partida do Flamengo. O Varela já não vive um grande momento, vem fazendo partidas ruins, e aí existe claramente do lado do Flamengo uma dúvida de quem é o lateral titular, então com toda certeza, Giai. Léo Ortiz versus Gustavo Gomes. Bom, eu escolho o Léo Ortiz. Acho que ele junto com o Léo Pereira formam hoje a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, tanto que o Flamengo só sofreu 13 gols no Campeonato Brasileiro, mas também dá para dizer que o Gustavo Gomes é um grande zagueiro. Na minha opinião, o Léo Ortiz e o Gustavo Gomes são 2 dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, 2 líderes das suas equipes, que têm muita qualidade, seja no duelo aéreo, seja ali na disputa contra os atacantes, mas nesse momento eu escolho o Léo Ortiz. Eu escolho o Léo Ortiz em relação ao Gustavo Gomes, porque eu considero hoje o Léo Ortiz o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É o zagueiro, na minha opinião, que tem mais qualidade na saída de bola, tem muita tranquilidade, é muito bom em antecipação, é um zagueiro muito inteligente dentro de campo, sabe se posicionar muito bem. Do outro lado, a gente tem o Gustavo Gomes, que também é um ótimo zagueiro. Na minha opinião, não vive a sua melhor temporada com a camisa do Palmeiras, até porque ele já fez temporadas espetaculares, mas ainda assim faz um bom ano. Mas entre Léo Ortiz e Gustavo Gomes, eu fico com o zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz. Léo Pereira versus Murilo. Bom, 2 ótimos zagueiros, dá para dizer. Murilo é um ótimo zagueiro, embora esteja jogando bem menos nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Não sei se é por lesão ou por escolha do treinador do Palmeiras. Provavelmente deve ser por lesão, porque o Murilo é um baita de um zagueiro. E o Léo Pereira está fazendo, na minha opinião, a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Tem jogado demais, tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo em 2025. Tem mantido uma regularidade impressionante, tem jogado quase todas as partidas do Flamengo na temporada. Grande temporada do Léo Pereira. Acho que isso aí é uma ótima disputa entre Léo Pereira e Murilo, mas acho que o Léo Pereira faz uma temporada melhor que o Murilo, então Léo Pereira. Eu escolho o Léo Pereira entre ele e o Murilo. Acho que a temporada do Léo Pereira é bem superior em relação ao zagueiro do Palmeiras. E olha que eu gosto bastante do zagueiro do Palmeiras, que é o Murilo. Mas o Léo Pereira faz um baita 2025, é um dos melhores zagueiros canhotos dessa temporada, se não for o melhor. É um jogador muito inteligente, ótimo no jogo aéreo, sabe sair jogando com muita tranquilidade. O Léo Pereira realmente faz uma temporada até que muito boa. Do outro lado, o Murilo, na minha opinião, é um ótimo zagueiro, só que nessa temporada ele não está tendo tanta sequência assim e provavelmente é por conta de problemas físicos. Ele é um jogador que está jogando até menos jogos do que deveria no Campeonato Brasileiro. Então, entre essa disputa, eu fico com o Léo Pereira. Alexandro versus Piquerez. Bom, eu escolho o Alexandro, porque na minha opinião o Alexandro é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O Alexandro, embora em alguns momentos não esteja jogando por questões de lesão, quando o Alexandro está disponível, ele quase nunca faz jogos ruins. Com certeza ele é um dos melhores jogadores do Flamengo em questões de regularidade, de bom futebol. E tem o Piquerez, que também é um baita de um lateral esquerdo, com certeza um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, vai muito bem defensivamente e vai ainda melhor ofensivamente.
um lateral esquerdo que chega muito bem ao ataque, consegue fazer gols, consegue acertar bons cruzamentos que se tornam assistências, mas nesse momento eu escolho o Alex Sandro porque eu volto a dizer, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Eu também escolho o Alex Sandro, porque eu acho o Alex Sandro o lateral esquerdo mais regular do futebol brasileiro. Quando ele está em campo, ele faz partidas realmente muito seguras. Dificilmente você vai ver o Alex Sandro fazer partidas ruins, muito pelo contrário. Se tem um jogador desse elenco do Flamengo que faz partidas regulares sempre bem, é o Alex Sandro, é um jogador que realmente faz muita diferença quando ele está em campo. Do outro lado temos o Piquerez, que também é um ótimo lateral esquerdo, mas eles são jogadores bem diferentes. O Alex Sandro é um lateral bem mais defensivo e o Piquerez já é um lateral bem mais ofensivo, que chega bastante à linha de fundo, consegue finalizar bastante, participa de alguns números de gols, é um jogador inclusive que bate pênalti no time do Palmeiras em algumas situações, mas mesmo assim eu ainda fico com o Alex Sandro. O Alex Sandro com certeza é o lateral, na minha opinião, mais regular do futebol brasileiro. Jorginho versus Aníbal Moreno. Bom, eu escolho o Jorginho, até porque para mim o Jorginho é um dos melhores volantes, se não o melhor volante do futebol brasileiro. Jorginho e Aníbal Moreno têm características de jogo totalmente diferentes. O Aníbal Moreno é mais primeiro volante, mais marcador, tem boa qualidade no passe. Jorginho tem um ótimo passe curto, um bom passe longo, um jogador que sempre está ali participando da troca de passe do Flamengo, é um jogador muito importante para a saída de bola do Flamengo, então com certeza Jorginho. Eu também estou optando pelo Jorginho, porque eu acho que o Jorginho é, na minha opinião, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. Acho o Jorginho muito fora de série, é um jogador muito inteligente com a bola no pé, é um jogador que dita o ritmo do meio de campo do Flamengo. É com certeza um dos jogadores mais técnicos da América do Sul atualmente. Do outro lado temos o Aníbal Moreno, que é bom jogador, é um jogador bem mais defensivo do que o Jorginho, mas o Aníbal não tem a qualidade técnica que tem o Jorginho, então eu fico com o volante do Flamengo, Jorginho. Antes de continuarmos, eu peço a vocês aí, se inscreva no canal, deixe o seu like e seja membro. De La Cruz versus Andreas Pereira. Bom, eu escolho o Andreas Pereira. Acho que o Andreas Pereira pode ser mais importante em questão de marcar gols. Acho que o Andreas Pereira vai muito bem em lances de bola parada, seja cobrando falta ou escanteio, e também, eu digo, cobrança de falta direta. Ele pode fazer gol dessa forma e ter uma ótima finalização de fora da área. Acho que ele pode ser mais decisivo por marcar gols do que o De La Cruz. O De La Cruz no Flamengo tem jogado de segundo volante, mas o De La Cruz quase não tem feito gol. E o De La Cruz ainda tem a questão de sofrer com muitas lesões, muitas vezes ele não está disponível, então aqui com certeza Andreas Pereira. Nessa disputa eu também escolho o Andreas Pereira, apesar dele ter menos tempo de casa no Palmeiras nessa temporada do que o De La Cruz na temporada de 2025. Acho que o Andreas Pereira já entregou bem mais nesse Campeonato Brasileiro do que o De La Cruz, até porque o Andreas Pereira está dentro de campo, jogando frequentemente, seja de volante, seja de meia um pouco mais à frente. Já o De La Cruz é um jogador que infelizmente atua uma vez a cada 2 semanas e muitas das vezes não está disponível, então eu fico com o volante do Palmeiras, Andreas Pereira. Luiz Araújo versus Rafael Veiga. Bom, eu escolho o Rafael Veiga. Eu acho o Rafael Veiga mais jogador do que o Luiz Araújo. Os dois estão feito uma temporada um pouco regular, em alguns momentos está no time titular, em outros momentos está no time reserva, mas eu ainda acho o Rafael Veiga mais jogador que o Luiz Araújo, embora provavelmente o Luiz Araújo tenha até mais gols e assistências na temporada, não sei, mas o Luiz Araújo é atacante, o Rafael Veiga é meia, mas eu escolho aqui o Rafael Veiga. Eu escolho o Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo nessa temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro, faz um Campeonato Brasileiro melhor do que o Rafael Veiga. Acho que o ponta do Flamengo é um jogador que consegue entregar gols e assistência. A gente sabe sim que o Rafael Veiga também consegue entregar isso e muito mais, porque ele tem, na minha opinião, mais qualidade do que o Luiz Araújo. Mas eu acho que, olhando para a temporada de 2025, eu acho que o Luiz Araújo faz um ano bem melhor do que o Rafael Veiga. Mas como a gente teve opiniões diferentes, o Rafael Veiga vai ser o escolhido na disputa com o Luiz Araújo. De Arrascaeta e Felipe Anderson. Eu escolho o De Arrascaeta, porque o Arrascaeta, na minha opinião, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025. Acho que é um jogador que tem sido muito importante e decisivo para o Flamengo. Tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos grandes destaques da competição. Volto a dizer, na minha opinião, é o melhor jogador. O Felipe Anderson é bom jogador, mas ainda não acho que o Felipe Anderson consiga jogar no Palmeiras o que ele já jogou na Lazio e jogava muito, né, no time italiano. Então aqui, sem dúvida nenhuma, De Arrascaeta. Eu também escolho o De Arrascaeta, porque eu considero o Arrascaeta o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025. Na minha opinião, até que é o craque da competição. Ninguém está jogando mais bola do que ele. Arrascaeta é um jogador que está conseguindo entregar gols
assistências e grandes desempenhos. Felipe Anderson é sim bom jogador, a gente sabe disso desde a época que ele jogava no futebol italiano, mas o Felipe Anderson ainda não consegue entregar gols e assistência tanto como, por exemplo, o De Arrascaeta consegue entregar. O Felipe Anderson é muito bom jogador, mas essa é a primeira temporada que ele realmente consegue ser titular do time do Palmeiras, então, com certeza, De Arrascaeta. Samuel Lino versus Vitor Roque. O Samuel Lino está menos tempo no Flamengo, foi contratado no meio da temporada. O Vitor Roque foi contratado no início da temporada aqui no futebol brasileiro. Assim como o Samuel Lino tem tido dificuldade ultimamente e não tem jogado bem, o Vitor Roque também teve um momento que não estava jogando bem no início no Palmeiras. Só que hoje dá para dizer que eles estão com momentos totalmente diferentes. O Vitor Roque é um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não for o melhor jogador do Palmeiras nesse momento na temporada. Nesse momento agora do futebol brasileiro, é um dos grandes destaques. Tem jogado muito, tem feito muitos gols, tem dado muitas assistências. Dá para dizer que hoje é o melhor jogador do Palmeiras. E o Samuel Lino no Flamengo não está jogando bem. E nos últimos jogos dele não tem sido bons. Antes estava tendo boas atuações, mas não marcava tantos gols e nem dava tanta assistência. Agora está jogando mal. Então aqui, sem dúvida nenhuma, Vitor Roque. Eu também escolho o Vitor Roque porque eu considero o Vitor Roque mais jogador do que o Samuel Lino. E o Vitor Roque está jogando bem mais do que o Samuel Lino, apesar de ambos jogadores atuarem em posições diferentes. O Vitor Roque é segundo atacante, o Samuel Lino é ponta esquerda. Mas por valor investido em ambos jogadores, eles com certeza precisam entregar bastante futebol. O Vitor Roque no momento está conseguindo fazer exatamente isso. Está conseguindo marcar bastante gols. Tá dando uma assistência, na minha opinião, é o melhor jogador do Palmeiras neste momento no Campeonato Brasileiro. Já o Samuel Lino vive provavelmente a sua pior fase com a camisa do Flamengo. Não tá tendo confiança de marcar gols, nem dar assistência, tá fazendo partidas ruins. Então, eu também fico na escolha com o Vitor Roque. Bom, nessa disputa eu escolho o Flaco Lopes. Acho que o 2025 do Flaco Lopes é melhor do que o do Pedro. Acho sim que o Pedro é mais jogador do que o Flaco Lopes. O Flaco Lopes tem bem mais tempo de jogo do que o Pedro no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Pedro tem mais gols do que o Flaco Lopes. O Pedro tem 11 gols no Campeonato Brasileiro, o Flaco Lopes tem 10, só que o Flaco Lopes é titular absoluto do Palmeiras e tem jogado muito bem, além de marcar gols, tem dado assistências, tem feito uma ótima dupla de ataque com o Vitor Roque e hoje, na minha opinião, o ataque do Palmeiras é bem melhor do que o ataque do Flamengo e se o Palmeiras vencer o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, passa muito pelo ótimo ataque que o Palmeiras tem hoje. O Pedro, na minha opinião, é o melhor centroavante da América do Sul, mas o Pedro hoje não é titular absoluto do Flamengo, embora continue sendo um jogador muito bom, um jogador que tem muita qualidade, um jogador que segue marcando muitos gols, mas hoje o Pedro não é titular absoluto do Flamengo, então neste momento, Flaco Lopes, porque o 2025 do Flaco Lopes, na minha opinião, é melhor do que o do Pedro. Eu também escolho o Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes, junto com o Vitor Roque, vem fazendo, na minha opinião, a melhor dupla de ataque do Campeonato Brasileiro. O Flaco Lopes, inclusive, foi convocado pela seleção da Argentina e isso prova como o jogador está atuando muito bem aqui no Campeonato Brasileiro. Flaco Lopes vive, com certeza, o melhor momento na sua carreira. Do outro lado, temos um Pedro que sim, tem mais gols que o Flaco Lopes, sim, tem menos minutos do que o Flaco Lopes, mas isso muito é por conta da escolha do Felipe Luiz. Se o Flaco Lopes é 100% titular do time do Abel Ferreira no momento, o mesmo a gente não pode dizer do Pedro, já que o Felipe Luiz opta muitas das vezes por trocar o centroavante. Apesar disso, o Pedro ainda faz uma boa temporada, lembrando que o Pedro voltou de uma lesão LCA e perdeu os primeiros meses da temporada, mas nessa disputa, olhando para a temporada de 2025, eu escolho o Flaco Lopes. Felipe Luiz versus Abel Ferreira. Bom, eu escolho o Abel Ferreira. O Flamengo também tem um time muito bom, mas eu acho que o Abel Ferreira conseguiu adaptar muito bem o seu time com uma dupla de ataque e essa dupla de ataque está fazendo uma enorme diferença. O Flamengo, que já teve muito mais gols que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, nesse momento o Palmeiras está quase empatando com o Flamengo de gols marcados. E muito passa pela mudança que o Abel fez no time do Palmeiras. Saiu de uma formação 4-2-3-1 para ir para um 4-4-2. E isso tem sido um dos grandes destaques do Palmeiras. O Palmeiras modificou a sua formação e a dupla de ataque tem jogado demais, tem marcado gols, tem dado assistência. Então, com certeza, Abel Ferreira. Eu também escolho o Abel Ferreira em relação ao Felipe Luiz. Eu acho que ambos treinadores vivem momentos, estágios completamente diferentes na carreira e dentro dos seus clubes também. O Abel Ferreira já é um vencedor. Já venceu vários títulos e tem muitas temporadas com a equipe do Palmeiras. Faz uma grande temporada de 2025. Suas mudanças
vem surtindo bastante efeito no time titular do Palmeiras. O Palmeiras que nessa temporada investiu bastante e está dando resultado dentro de campo. O desempenho do Palmeiras e os resultados melhoraram bastante em relação à temporada de 2024. Acho que o Felipe Luiz precisa ser um pouco mais adaptável para que o time dele tenha até mais sucesso do que tem atualmente. O Flamengo do Felipe Luiz faz sim um bom 2025, mas algumas escolhas do Felipe Luiz, em alguns momentos, ele precisa ser um pouco menos teimoso e entender que jogadores, por exemplo, como o Pedro, precisa ser titular. Então, nessa escolha, eu fico com o Abel Ferreira. O time final ficou Rossi no gol, Giai na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira como dupla de zagueiros, Alexandro na lateral esquerda, Jorginho e Andrés Pereira de volantes, de meias, Rafael Veiga e De Arrascaeta, e como dupla de ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.